Olá, meu amigo, tudo bem? Quero agradecer a sua recepção aqui, sempre de braços abertos para mim e para minha família. E hoje quero que você conte para mim e para todo mundo quem é você. Perfeito. Eu me chamo Braulino Peixoto, sou neuropsicólogo, mas acima de tudo eu gosto de dizer que meu lema de vida, minha missão é devolver pessoas ao caminho da felicidade. E acaba que o Lila começa fazendo parte disso, né? Então conta para mim como foi que o Lila surgiu e esse nome Lila tem algum Perfeito, significado? perfeito. Nós éramos vizinhos do orquidário, né, que já existe há 3 décadas. Esse orquidário começou por uma ideia extremamente sensível de um general do Exército que tem família aqui na região da Chapada, ele era chapadeiro. E ele já partiu do planeta Terra, mas ficou esse legado e ficou a responsabilidade para a gente assumir um pouco desse legado do orquidário. O orquidário, na verdade, é uma reserva muito grande, onde a gente conserva aqui 176 espécies nativas de orquídeas, todas elas como se fosse um santuário guardando essas espécies da Chapada. E o termo lila era um termo que eu já usava em consultório, que significa a brincadeira de Deus, que é a brincadeira de se esconder para se achar, se distanciar para se aproximar. Então a gente entendeu que tinha tudo a ver com esse ambiente, que é uma verdadeira brincadeira de Deus, hein, Camila? Estar na Chapada Diamantina é transformador. Traz pra gente assim esse sentido de que a gente é um pouco mais do que a gente imagina quando a gente está na cidade, muito preso ali à nossa rotina, ao nosso trabalho, às máscaras sociais. Eu percebo muito isso durante as trilhas no Vale do Pati, como as pessoas elas se encontram. E eu tenho percebido, principalmente do fim da pandemia para cá, como as pessoas têm chegado diferente no Vale do Pati, nas trilhas aqui na Chapada Diamantina. Antes as pessoas vinham, claro que tinham suas dificuldades, chegavam no seu limite, mas atualmente eu percebo as pessoas muito inseguras em relação a elas mesmas. Então eu vejo pessoas que treinam 5 vezes por semana, que têm um equipamento mais moderno de trilha, pessoas jovens e ficam extremamente inseguras quando lidam ali com a Serra do Sincorá, antes de subir ali aquela serra. Elas ficam, poxa, será que eu vou dar conta? Eu tô com medo, e tem crises. E assim, fazendo o gancho, né, com a sua profissão, conta para mim um pouco por que você acha que as pessoas estão chegando cada vez mais inseguras no ambiente natural? Perfeito, Mila. Na neuropsicologia, a qual eu decidi trabalhar, a gente foca na ideia de estudar o comportamento elétrico cerebral. Então, muitas vezes, o que a gente diz para o paciente é: vamos ver o que o seu cérebro tem a dizer. E a gente tem um lema muito forte também da ideia de que tecnologia se combate com tecnologia, mas sem abandonar o processo da natureza. Por que, Camila? Porque nós precisamos buscar a natureza para sermos felizes. Quando você fala do impacto emocional dessas pessoas que vivem na capital, na selva de pedra, em meio a muita tecnologia, que malham, que treinam, mas que estão cada vez mais distantes do contato com a natureza, eles estão impedindo que o seu corpo entre no processo emocional mais natural e o mais elaborado de todos, quando a gente precisa entrar em contato com nós mesmos para ter a nossa garantia existencial. A gente precisa estar em contato com a natureza. Então, se você está muito tempo faminto disso, a sua mente está muito tempo faminta disso, é natural que o impacto da exuberância da natureza gere um processo emocional com efeitos muito grandiosos. Então, a gente recomenda sempre, do ponto de vista psicológico, é preciso que haja preparo, né? Existe uma lógica que eu gosto muito aqui no Brasil, de pessoas que vêm ao Vale do Pati como a segunda maior trilha espiritualizada do mundo, para se preparar para fazer Santiago de Compostela. Olha que processo interessante. Então, assim, acho que está mais do que na hora também de ter um patizinho na Chapada Diamantina, que é uma trilha um pouco menor, menos desafiadora, que prepara as pessoas como se fosse uma escala de evolução. E isso a gente já tem na mão. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Então, só para a gente resumir isso tudo. Então, você acha que esse medo que as pessoas têm, essa insegurança, é parte de um pouco de medo de se encontrar? Exatamente, exatamente. Os grandes desafios da vida, quando a gente pensa do ponto de vista existencial,
E os piores diálogos que a gente tem diante do espelho, né? São os diálogos da gente com a gente mesmo. Sim. E quando não tem espelho, a melhor maneira de dialogar você com você mesmo é quando você está na exuberância da natureza. Talvez o primeiro e único espelho ali, ou talvez o mais prioritário de todos os espelhos, é a sua imagem refletida num espelho d'água. Mas a gente também tem um contato com o nosso movimento interno quando a gente abraça uma árvore, quando a gente se encanta com a exuberância e o tamanho gigantesco e macro de uma grande montanha, quando a gente se encanta com um animal na trilha, ou simplesmente quando a gente se encanta entrando no estado de flow, caminhando por uma trilha. Então, todos os aspectos do ponto de vista psicológico, quando você está na natureza, converge para a ideia de você entrar em contato com você mesmo. Se você tem medo, você está com medo do que vem de dentro de você. E isso é o primeiro material psicológico para se trabalhar. Por que eu estou com medo daquilo que vem de mim? Por que eu estou com medo da minha própria natureza? Sim. Né? Essa é a reflexão. E aí, para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando você mergulha na profunda natureza que te faz mal, você domina ela. Ir ao Vale do Pati, fazer uma trilha, praticar biohacking, fazer um banho de floresta, fazer um ground, pisar na grama, fazer essa troca, é uma maneira de entrar em contato com a sua profunda natureza. Sim. Tanto aquela que te faz bem, mas também aquela que te faz mal. Diante de uma, você precisa otimizar, Sim. potencializar. Diante da outra, você precisa aprender a lidar com ela. O que é que a sua profunda natureza que te faz mal tem a te dizer? Quando você vai para a natureza, quando você vai para o Vale do Pati, você simplesmente abre o espaço de colocar essa natureza no seu próprio colo. Ela pode ser assustadora, mas você sempre será soberano em vencê-la, se assim você quiser. Eu percebo que durante as trilhas, um dos melhores momentos é quando a gente senta para se alimentar. Sim. E lá no Vale do Pati, eu faço a seleção dos nossos alimentos, Sim. do que é levado, não só com base no melhor que a gente tem disponível aqui na Chapada Diamantina, né? Assim como vocês fazem a seleção dos alimentos aqui, baseado nos melhores ingredientes, em alimentos da agricultura familiar, alimentos orgânicos. A gente faz a escolha de alimentos que nutrem a nossa ancestralidade, entendendo que nós somos brasileiros e temos uma cultura popular riquíssima. A gente precisa entender que a gente nutre a nossa ancestralidade, nutre a nossa história no momento que a gente senta com diversas pessoas ali à mesa. Sim. E ouve o que elas têm a dizer. Percebe como ela sente o sabor de uma laranja, sim, como ela sente o sabor de um damasco. Em certa oportunidade, eu levei uma turista para o Vale do Pati e estávamos eu e ela apenas. E aí a gente sentou para fazer um lanche e eu levei várias frutas. Uva, maçã, morango, manga, mamão, diversas frutas. Ela olhou para aquele banquete e falou: eu não gosto de nenhuma fruta. Aí a tristeza do guia, né? Que leva tudo e fala: poxa, tá tudo bem. E aí quando a guia ainda é uma nutri que fala: não tô acreditando, mas certo. Fiz ali o lanche com ela, recolhi. E quando a gente chegou em casa, eu tirei algumas frutas secas. Tinha damasco e tâmara. Sim. E ela, meu. Duas frutas ancestrais. Aí eu falei: olha só. Mas vem cá, de onde é a sua ancestralidade? Ah, é do Líbano. Eu falei: e quais são as frutas que mais se comem lá? Aí ela abriu o olho assim, sabe? E caiu a ficha. Aí eu falei: então talvez você não goste das frutas nativas da cultura brasileira. Sim. Porque o seu DNA ele não foi atualizado quando você pegou o avião e veio para o Brasil. Sim. Então a gente precisa muito nutrir. Eu percebo muito a nutrição, não como essa banalização. Assim, eu acho que você reduzir a nutrição a calorias, carboidrato, proteína, gorduras, uma dieta calculada. Eu acho que isso é pegar a nutrição e reduzir uma coisa muito pequena. E quando a gente está num ambiente natural, quando eu estou no Vale do Pati especificamente, quando eu estou caminhando com as pessoas, ouvindo a história delas, as dores, dando de cara com esses medos, que como é muito certo, as pessoas mais inseguras, quando a gente começa a conversar, são as que têm as maiores dores.
Sim. os maiores problemas de família ou passaram por um trauma recente. Então a gente consegue elaborar muita coisa nessa caminhada. E eu digo que é o momento que eu mais me nutro, porque eu estou ali ouvindo pessoas e exercendo uma parte da minha profissão, que como profissional da área da saúde, as pessoas enxergam a gente dentro de um consultório, com o jaleco e tal. Tudo bem, é maravilhoso estar dentro do consultório e ajudar pessoas dessa forma. Mas na trilha, todas as máscaras caem. Totalmente. Quantas máscaras as pessoas levam para o consultório, você né? quer descobrir quem é você, vá para a natureza. Pois é, vá para a natureza, coloque o seu corpo ao extremo. Sim. Vá sem certezas nenhuma, porque a pessoa ela não sabe o caminho, ela não sabe o que espera ali. Sim. Então eu me sinto muito lisonjeada quando uma pessoa vem e fala: eu quero fazer o Vale do Pati com você. Eu gosto do que eu vejo no seu Instagram, eu gosto da abordagem de vocês, eu gosto desse cuidado que o turismo de saúde, que é a nossa proposta, ele traz. É que impossível é um ritmo... uma pessoa entrar no Vale do Pati e sair do mesmo jeito. Impossível. Na verdade, a gente está em constante mudança o tempo todo, independente do lugar que a gente esteja. Mas se eu pudesse fazer uma reflexão psicológica, eu diria que ir ao Vale do Pati, quando você entra no vale, quando você sai, talvez a sua mudança esteja acelerada e potencializada ali, talvez a 10ª potência, né? Talvez 4, 5 dias represente uma evolução de 4 anos, de 40 anos, depende muito, é muito subjetivo e depende de vários processos de quem está lá vivendo aquela experiência. O fato é que, independente de ser 4 anos, 40 anos, 40 semanas, todo mundo que entra vai ter um avanço potencializado de algum modo. É um salto quântico. E você falou de uma coisa aí que conecta muito essa relação da psicologia com a nutrição, que a ideia é que a psicologia vem estudando cada vez mais até que ponto os alimentos industrializados eles seduzem o cérebro para camuflar, por exemplo, o gosto percebido de outros alimentos que são absurdamente naturais, né? Porque eles não foram potencializados para gerar explosão cerebral, né? Como os temperos industrializados, os conservantes e por aí vai. O fato interessante é, quando você vai para uma trilha dessa e você passa ali mais ou menos no primeiro dia entre 8 a 10 horas, significa dizer que o seu paladar já está relativamente descontaminado daquele último alimento industrializado que você consumiu. Você está em alto gasto calórico e o seu cérebro está precisando de energia. Então, uma das coisas que eu acho interessante do ponto de vista de explosão psicológica é depois que você está nesse processo de necessidade de uma energia vinda dos alimentos, e o maior estímulo sempre vence, e os alimentos sempre serão os maiores estímulos, há uma explosão, inclusive de percepção. A minha história pessoal, por exemplo, eu já, no dia a dia, eu me organizo para não fazer um consumo de alimentos industrializados, mas eu me lembro claramente a gente fazendo a travessia com vocês, ali, essa travessia Lila Amanhecer, que sai daqui do Lila e atravessa até o Vale do Capão, e o banquete que vocês fizeram com várias coisas que eram... Cada coisa que a gente experimentava gerava uma explosão ali elétrica, cerebral, assim, ao vivo e a cores, assim. Achei super interessante isso. Muito é maravilhoso, né? A gente vê que a gente não precisa de muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar no termo nutricídio? Não. Mas eu consigo deduzir algumas coisas e me lembra muito um termo que na psicologia a gente usa como suicídio lento, que é você ir se matando pela forma com que você se come. Sim. Não sei se o nutricídio está relacionado a isso. Está relacionado, mas não é bem se você não está fazendo isso conscientemente. Uma parte das pessoas que têm o esclarecimento, né? Porque a gente tem que entender que esse esclarecimento do que comer, do que é bom, do que é saudável, ele, claro, com a internet, ele está muito maior, mas assim, uma coisa é saber, outra coisa é você ter acesso. Sim. Então, o nutricídio, ele vem desse lugar de como a gente marginaliza as culturas indígenas, as minorias, nesse lugar de eu consigo produzir isso aqui, né? Hoje a gente vê, principalmente aqui na Chapada Diamantina, que muitas pessoas produzem isso e eu acho magnífico. Eu quero fazer até esse gancho de como o nutricídio ele está presente
nas capitais, até com pessoas que têm boas condições financeiras. E isso me lembrou devido à sua fala de, nossa, eu tive uma explosão ali com as frutas, com a uva. Eu lembro exatamente do banquete que a gente fez. Eu quero absorver esse conhecimento. Então, nutricídio é a lógica de quando você vai perdendo a sabedoria alimentar de uma determinada cultura? Quando você vai prejudicando a sua saúde, sim, tá? Prejudicando a sua saúde, através porque as pessoas estão marginalizadas ao acesso no alimento de qualidade. E assim, a maioria das pessoas que sofrem, né, com o nutricídio são as pessoas realmente que têm um capital financeiro menor. Porque hoje um industrializado ele é muito mais barato do que um alimento orgânico. Perfeito. Mas até pessoas que têm condições financeiras, eu percebo muito isso no Pati. O nosso público é um público que tem um capital, tanto intelectual quanto financeiro, bem interessante. Mas elas, muitas vezes, elas não têm acesso a aquela comida de qualidade, porque a sua cultura e as suas escolhas já foram implementadas ali com esse saber industrial. Então, muitas vezes eu chego, nossa, por que você acha que um suplemento é melhor do que comer? Ah, porque tem mais nutrientes, porque isso, porque aquilo. Então, a gente vê assim que a população brasileira, em sua grande parte, ela está desconectada da realidade do que é a nutrição. Sim, entendi. Entende? Tanto a nutrição do corpo físico, quanto a nutrição do corpo espiritual e do mental. E tudo isso está relacionado. O interessante é quando você vai para a floresta, você é obrigado a vivenciar todas as experiências em conjunto, né? Sim. Como comer, como alimentar o espírito, como refletir psicologicamente, como tratar suas emoções. Então, tipo assim, ir para a floresta, fazer uma trilha é um combo de todas as coisas que você precisa ressignificar em sua vida. Exatamente. É literalmente o laboratório da vida como um todo, né? E isso lá, é muito bom. Lá na trilha, e especificamente no Pati, onde a gente faz as refeições nas casas dos nativos, a gente vê aqueles pratos da cultura popular brasileira. Sim. Então tem a palma cortada, tem a farofa, tem a banana da terra frita, muitos alimentos que eu já vi pessoas chegarem e falarem, nossa, mas né, que comida diferente, né? Que comida estranha, eu não como isso na minha casa. E você come o quê? Eu como cereal. Mas quando experimenta a explosão e a experiência e pode aí a ser pessoa muito boa, né? Ela vai integrando isso. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa visão de que a nossa cultura alimentar, que é a cultura dos povos originários, junto com os quilombolas, junto também com os portugueses, é o que traz a base para o nosso DNA. Então, o meu DNA, eu tenho uma ancestralidade indígena, portuguesa e quilombola. Então, o meu DNA, ele está direcionado para comer os alimentos que vêm desses lugares. E psicologicamente é interessante você falar nisso, porque existe um processo intuitivo. Exatamente. Quando você respeita a intuição que vem da sua ancestralidade, você consegue lembrar das coisas que fazem sentido. Como, por exemplo, comer como sua avó comia. Exatamente. E por aí vai. Isso conecta muito com o Lila, porque a cozinha do Lila, a gente diz que é uma cozinha intuitiva, que de fato foi baseada em expressões que têm a ver com a comida brasileira, com a comida baiana, com a comida da Chapada, e que foi elaborada por processos intuitivos, respeitando essa ancestralidade e, ao mesmo tempo, trazendo o refinamento necessário que as pessoas precisavam para poder desfrutar da natureza de maneira sensata, agradável, surpreendente. E a gente tem um lema aqui no Lila que faz muito sentido pensar quando você vem para a natureza, quando você vem para um lugar de conforto da natureza, que é a lógica de se fugir do óbvio. Quando você está na trilha, você sempre está fugindo do óbvio, porque é aquilo que parece que está ali diante dos seus olhos, que é uma coisa lógica, nem sempre pode ser. Então faz muito sentido. Eu estou aqui doido para a gente já marcar a data da gente fazer as nossas trilhas espiritualizadas na Chapada. Com certeza. E conte com o apoio do Lila, conte com o apoio da nossa infraestrutura. E você que está aí em casa, que está assistindo esse processo, venha para a Chapada, vamos viver essa experiência
que sua vida nunca será a mesma, do ponto de vista emocional, espiritual e psicológico. Isso eu garanto. Sim. E a parte nutricional, Camila garante. O nutrir do corpo, pode deixar comigo. Um pouquinho do nutrir da alma, pode deixar comigo também. E a mente... Deixa comigo que a gente assume e devolve vocês ao caminho da felicidade enquanto a gente caminha na Chapada. Olha que trocadilho legal. E assim, só para finalizar essa questão da nutrição, que eu acredito, Sim. que é a nutrição que nutre corpo, mente e espírito, a gente está na Bahia, né? Sim. A gente está na Bahia. E o comer aqui na Bahia, ele tem um significado que vai além. Como é que você enxerga essa questão da comida com a espiritualidade? E trazendo também para essa narrativa que a gente está trazendo, de estar na natureza. Como é que isso bate aí em você? Porque em mim, o momento mais especial que eu me conecto com a minha essência divina é quando eu estou na trilha, quando eu vejo ali, quando eu paro para observar, sabe? Eu estou ali conduzindo um grupo, eu consigo que as pessoas fiquem em harmonia, e aí eu saio do lugar de pessoa que está ali ativamente no processo e entro no lugar de observadora. Então, quando eu observo as pessoas bem, felizes, contemplando a natureza, se alimentando, e eu olho para isso, nossa, eu me sinto extremamente grata. E é um momento que eu consigo me conectar com a minha espiritualidade e sentir em cada célula do meu corpo que eu estou no caminho que eu deveria estar. Ah, perfeito. Então, para a gente finalizar, eu quero trazer um conteúdo aqui que me traz uma reflexão que eu gosto muito. Eu tenho uma impressão, Camila, que quando a gente está na natureza, a natureza é capaz de derrubar todos os 7 pecados capitais. Mas eu vou falar de um que é específico, que é o processo da gula. Então, a gula do comer vorazmente, muitas vezes é um pedido de socorro de uma pessoa que está dizendo que ela está com uma sensação de vazio que nunca fecha, né? E a gula também traz uma coisa muito interessante, que é a lógica de você ter a necessidade de se absorver da atenção do outro. Então tem gente que tem gula por atenção. E muitas vezes quando você está no ambiente da natureza, por uma questão ali das primeiras 24 horas, esse pecado capital ele é derrubado completamente. Sim. Porque você começa a ter que ter senso de presença para caminhar na trilha. Então, quando e o processo de digestão atrapalha bastante a caminhada, né? Quando você tem senso de presença e é necessário para você não cair, não escorregar na trilha, você começa a ter intuitivamente senso de presença para se alimentar, para mastigar com mais calma. E aquela alimentação ela vai nutrir a sua alma, já está nutrindo enquanto você caminha. Então esse processo ele vai convergindo para uma tomada de consciência que também é intuitiva, que faz as pessoas derrubarem, inclusive esse senso da gula pela atenção do outro. Então, um sujeito que tinha a necessidade o tempo todo de estar falando, contando uma piada, fazendo isso e aquilo, ele começa a entrar num processo de silêncio e não necessitar mais do outro, porque a própria presença existencial dele no meio da natureza, pela primeira vez, pode estar fazendo sentido. Sim. E assim, o pecado capital da gula cai por terra. Nos próximos capítulos a gente fala sobre os outros pecados capitais que a natureza derruba. Sim, perfeito. Então é isso, né? Fica esse convite para você. Aqui foi só um pedacinho de uma conversa muito longa, muito especial, que você pode ter diretamente conosco nessas experiências na natureza, nas trilhas, porque nós estaremos presentes nesse momento de autocuidado, porque um trabalho como o Lila, um trabalho como o de Braulino, de Tatá, um trabalho como o meu e de Bruno, é um trabalho que nasce da alma. Então, assim, a gente faz o que a gente ama. A gente não abre mão de estar presente, porque a gente se nutre disso. Então, em muitos momentos, nós estaremos com vocês nesse patizinho aí que a gente está elaborando com muito cuidado, com muito carinho, com muita cura, muita saúde, muita ciência, porque nada que a gente fala aqui é achismo. Tudo é baseado na nossa formação acadêmica e na nossa experiência de alma nesse lugar mágico que é a Chapada Diamantina. Então fica esse convite para você estar conosco presencialmente, vivendo essa transformação única que é estar aqui na Chapada Diamantina. Show, muito bom. Uhul. Muito bom.